Oi, crianças, bom dia. Hoje nós estamos começando um projeto novo aqui no nosso Penha Kids. O que é esse projeto? Esse projeto é a Escola Bíblica Dominical. Nós vamos estudar as lições que a gente estudaria se estivesse na igreja, mas por causa da pandemia a gente não pôde estar. Então vamos, antes da gente continuar e estudar a nossa lição, fechar os nossos olhinhos e falar com Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos por cada um que está ouvindo essa aula. Te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Pedimos que tu continue nos abençoando e cuidando de nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Queria saber de vocês se vocês já viram uma pitangueira e uma goiabeira. E uma macieira, uma árvore que dá abacate. Quem já viu? Eu já vi. Ah, é lindo. Todas essas árvores foram criadas por Deus. Sim, foi Deus que fez cada uma delas. E sabe como ele fez? Falando. Deus apenas falava e tudo acontecia. Vamos relembrar, tá lá na Bíblia, vou mostrar para vocês a capa, né? A Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada, lá em Gênesis, capítulo 1, conta essa história, a história da criação. Vocês se lembram qual foi a ordem da criação? Como que aconteceram as coisas? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, vamos relembrar? No primeiro dia, estava tudo escuro, estava tudo assim, ó, escuro. Aí Deus foi lá e falou, haja luz, e houve luz. No segundo dia, Deus foi lá e separou o firmamento das águas. Foi a água, da água do rio, a água do mar, foi a separação, né, dessas águas. No terceiro dia, ele criou as árvores frutíferas, que a gente acabou de falar, árvores frutíferas e águas. Tô querendo ouvir você falar, mas você não dá para ouvir aqui da minha casa. E as águas, ele criou as árvores frutíferas e a água. No quarto dia, ele fez o sol, a lua, as estrelas, os que a gente chama de luzeiros, que iluminam as nossas noites, que fazem o dia ficar claro. Foi Deus que fez também. No quinto dia, ele fez o quê? As aves, os peixinhos, né? Os animais marinhos e os seres que rastejam. E no sexto dia? No sexto dia, ele fez os animais domésticos, os répteis, os animais selváticos também. Os animais domésticos são quais? O cachorrinho, o gatinho. Foi nesse dia que Deus fez. Mas ele fez também mais alguma coisa. O que será que ele fez no sexto dia? Ele fez o homem. Aí o homem, ele criou o homem, colocou o homem no jardim e falou, agora dê nome a todos esses animais. Aí o homem colocou, o homem olhou e falou assim, esse aqui vai chamar cavalo. Esse aqui vai chamar onça. Esse aqui vai chamar canarinho, que é um passarinho amarelinho. Vocês já viram? Ele é lindo, aqui na minha casa tem. O homem foi colocando nomes, mas Deus olhou e falou assim, tá faltando uma companhia para esse homem. Então Deus foi lá e fez a mulher. Sim, foi Deus que fez a mulher, porque ele é o quê? Ele é o rei soberano. Ele é o criador, ele que fez tudo. Mas na Bíblia há uma história muito linda de alguém que confiou nesse Deus soberano. Na Bíblia. Tá lá no livro de Daniel. Você tem Bíblia? Corre lá e pega a sua, que a gente vai ler um pedacinho desse livro. Vai lá, vou esperar você pegar. Alguns momentos depois. A história da Bíblia que eu vou contar para vocês é a história de Daniel. Você que foi lá, pegou sua Bíblia, abra aí em Daniel. Vem Ezequiel, vem Daniel. Lá no Antigo Testamento. Abra aí, deixa aberto no capítulo 1, que a gente vai ler, tá bom?
Nessa época que Daniel vivia, o rei Nabucodonosor chamou Aspenaz. Aspenaz era quem? Aspenaz era o chefe dos serviços do palácio. O chefe do serviço do palácio fazia o quê? O rei mandava fazer uma coisa, ele fazia. O rei mandava fazer outra coisa, ele fazia. Ele obedecia às ordens do rei. O rei chamou Aspenaz e falou: Aspenaz, eu quero que você escolha jovens de boa aparência, sem defeito físico, inteligente, instruídos para servir. Para quê? Porque eles viriam para o palácio, iam morar no palácio. Precisariam aprender a língua e os escritos babilônicos. Esse preparo ia durar 3 anos. Igual uma escola. Iam ficar lá 3 anos estudando. Quando terminasse, o rei chamaria e veria se eles poderiam ficar trabalhando ou não. Se eles já tinham aprendido tudo, se eles eram bons. Aí faria, por exemplo, tipo uma prova. Esses meninos, todos os que foram escolhidos para fazer esse curso, esse treinamento, eles comeriam e beberiam a mesma comida que o rei. Tudo que o rei comesse, eles iam comer também. Aí vieram 3 jovens, 4 jovens, a tia esquece, 4 jovens da tribo de Judá. Veio Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E foram os 4 que vieram. Eles, mas quando chegaram lá, receberam outros nomes. Olha, eles saíram daqui, de Jerusalém, e foram lá para a Babilônia. Quando chegaram na Babilônia, receberam outros nomes. O Daniel passou a ser Belsazar. O Ananias passou a ser o Sadraque. O Misael passou a ser o Mesaque. E o Azarias passou a ser o Abidnego. Mais um dia, quando eles estavam lá chegando, ia chegar a hora da refeição. Era a hora de comer. Olha quanta gente reunida para comer. Olha que comida bonita, né? Só que Daniel e seus amigos, eles não queriam comer a mesma comida que o rei. Eles queriam comer uma comida diferente. Porque eles não gostavam de comer a mesma comida que o rei, porque a comida que o rei comia era uma comida dedicada a ídolos. E eles não queriam. Aí eles chamaram Aspenaz. Aí falaram com ele: rei, fala pro rei que a gente não quer comer a mesma comida que ele. Aí ele: não, o rei vai brigar comigo, Ele falou que vocês tinham que comer a mesma comida. Aí, conversa vai, conversa vem, Daniel falou assim com ele: Aspenaz, então vamos fazer um teste. 10 dias. 10 dias a gente come só legumes e água. Só legumes e água. Depois desses 10 dias, se a gente tiver fraquinho, doentinho ou alguma coisa, a gente come a comida do rei. Mas se a gente não tiver, a gente continua comendo legumes e água. Aí Aspenaz falou: então tá bom. Aí 10 dias eles comeram legumes e água, legumes e água, legumes e água. 10 dias. Depois de 10 dias, vocês acham que aconteceu o quê? Depois de 10 dias, eles estavam 10 vezes mais inteligentes que todos os sábios adivinhos. Eles tinham ficado muito inteligentes. Deus tinha abençoado tanto eles, mas tanto, que eles estavam 10 vezes mais inteligentes. E Daniel ainda recebeu mais um presente de Deus. Sabe qual foi o presente? Ele conseguia interpretar sonhos. E isso foi muito importante para ele. Vocês vão ver. Espera aí que tem mais história. Um dia, o rei teve um sonho. Sonhou de noite, claro, deitou lá, dormiu, sonhou. Depois disso, não conseguia dormir mais. Ficou com aquele sonho na cabeça, não conseguia, ficou preocupado, achou esquisito. Aí mandou chamar sábios
todos que sabiam interpretar sonhos, chamou todo mundo, falou: vocês têm que interpretar meu sonho. Essa história aqui que a tia está contando agora está no capítulo 2, tá? O sonho de Nabucodonosor. Chamou todo mundo, aí vieram os sábios. Aí os sábios falaram assim: não, mas conta pra gente qual o sonho que a gente interpreta. Aí ele falou: não, eu quero que vocês interpretem, não eu contar. Aí ele falou: não, mas conta pra gente, conta. Aí ele falou: não, eu sei o que vocês estão tentando fazer. Estão procurando ganhar tempo, porque sabem que eu já resolvi que se vocês não me contarem o sonho, vou dar a todos o mesmo castigo. Vocês já combinaram de me enganar com mentiras e falsidades, esperando que a situação mude. Contem-me o sonho, e então eu saberei que também poderão explicar o que ele quer dizer. Aí eles falaram assim: ó, rei, sinto muito, mas não há ninguém neste mundo que consiga fazer isso. Saber o que a pessoa sonhou e interpretar. Não há ninguém. Aí o rei chamou as penas e fez um decreto. Mandou matar todos os sábios. Não sabe interpretar meu sonho? Vão morrer. Bravo ele, né? É. Aí Daniel era sábio, seus amigos eram sábios. Então também foram chamados para morrer. Quando estavam vindo, Daniel perguntou o que tinha acontecido. Aí Aspenaz falou: o rei teve um sonho, ninguém consegue interpretar o sonho. Ele ficou nervoso, ficou bravo e falou que vai matar todo mundo. Aí Daniel falou assim: deixa eu dar uma palavrinha com o rei, eu quero conversar com ele. Aí Daniel foi lá falar com ele. Quando chegou lá, ele falou com o rei. Por que o rei... Olha, não, peraí. Ele foi falar com o rei e o rei concordou em esperar, a fim de dar um tempo para Daniel explicar o sonho. Daniel falou com ele: espere só um tempo, que eu vou explicar esse sonho. Eu vou conseguir explicar para o rei o sonho. Aí Daniel foi para casa, chamou os seus amigos, aqueles 3 que vieram com eles, que confiavam em Deus, o mesmo Deus que eu e você confiamos. Daniel chamou os seus amigos e falou assim: olha, vamos orar e pedir a Deus que me ajude a saber o sonho e interpretar o sonho. Aí eles foram lá, se ajoelharam e oraram. Quando deu de noite, o que aconteceu? Deus mostrou para Daniel o sonho. Deus, olha só, tá lá naquela noite, versículo 19 do capítulo 2:19. Leiam aí, ó. Naquela noite, Daniel teve uma visão e nela Deus mostrou o que o sonho queria dizer. Então Daniel agradeceu a Deus, dizendo: que o nome de Deus seja louvado para sempre, pois dele são a sabedoria e o poder. É ele quem faz mudar os tempos e as estações. É ele quem põe os reis no poder e os derruba. É ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Ele explica mistérios e segredos e conhece o que está escondido na escuridão, pois com ele mora a luz. Ó Deus dos meus antepassados, eu te agradeço e te louvo, pois me deste sabedoria e poder. Tu respondeste a nossa oração, nos mostrando o que o rei quer saber. Aí Daniel saiu, foi lá explicar ao rei qual era o sonho. Chegou lá, ele falou assim: não mate os sábios, leve-me para falar com o rei e eu explicarei o sonho que ele teve. Arioque então levou Daniel depressa, que já estava matando, quase morrendo todo mundo, já até de medo, né? Está aqui comigo, ele falou para o rei, está aqui comigo um dos judeus que trouxemos como prisioneiros, e ele vai explicar o sonho que o Senhor teve. O rei perguntou a Daniel, que também tinha o quê? Qual era o nome? Belsassar. Você pode contar o meu sonho?
e explicar o que ele quer dizer? O rei estava meio desconfiado, porque ninguém sabia. Aí Daniel respondeu para o rei. Olha só, no versículo 27 do capítulo 2. Não há sábios, adivinhos, feiticeiros, nem astrólogos que possam dar a explicação que o Senhor está exigindo. Mas, há um Deus no céu que explica mistérios. Foi por meio do sonho que ele fez o Senhor saber o que vai acontecer no futuro. E agora, ó rei, eu vou explicar o sonho e as visões que o Senhor teve enquanto dormia. Aí ele contou para o rei. O senhor estava deitado na sua cama e começou a pensar a respeito do futuro. E aquele Deus que eu sirvo começou a lhe mostrar o que vai acontecer. Então, a visão do rei era como? O que o rei sonhou? O rei sonhou com uma estátua enorme, bem grandona, enorme. Na frente dele a estátua estava. Brilhava tanto que ele estava até com medo. Aí tinha alguns detalhes. A cabeça da estátua era de ouro. O peito e o braço, o peito aqui e o braço era de prata. A barriga e o quadril era de bronze. As pernas eram de ferro e os pés eram de ferro e barro, metade cada um. Aí o rei estava lá olhando para aquela estátua grandona. Aí veio uma pedra de cima da montanha, caiu no pé da estátua, quebrou a estátua toda, jogou a estátua no chão, caiu tudo, quebrou. Veio um vento, levou a estátua embora no vento. Aquela pedra cresceu e tomou a cidade toda, virou uma montanha de pedra. Que sonho esquisito, né? Mas foi esse o sonho que o rei teve. Aí Daniel foi interpretar. Mas como que Daniel vai interpretar isso, né? Só Deus mesmo para ajudar a interpretar um sonho desse, né? Muito esquisito, né? Eu também achei. A interpretação do sonho era a seguinte. O rei Nabucodonosor era o rei mais poderoso de todos os reis. Deus o fez rei, deu poder, autoridade, então ele era o quê? A cabeça de ouro. Era o Nabucodonosor, o rei que tinha sonhado. Depois dele viriam outros reis. Um de prata, que era mais ou menos, e um de bronze, que era mais ou menos, mais ou menos ainda. O quarto rei que viria era o rei de ferro. Ele destruiria todos os reinos do mundo. Reino de ferro e de barro. Não é? Lembra que o pé era metade de ferro e a metade de barro? Então, esse reino era, um lado seria forte e o outro lado seria fraco. Um lado seria forte porque era o ferro, o outro lado seria fraco porque era o barro. E esses reinos seriam divididos. No tempo desse rei, desse quarto rei, o rei de ferro e de barro, Deus o iria fazer aparecer outro rei e acabaria com tudo, que duraria para sempre esse outro rei. Aí o rei falou assim, tá lá no versículo 46 e 47 desse mesmo capítulo. Então o rei Nabucodonosor se ajoelhou diante de Daniel e encostou o rosto no chão, o rei. E depois ordenou que fossem apresentados a Daniel sacrifício e incensos. E ele disse a Daniel, o Deus que vocês adoram é de fato o mais poderoso de todos os deuses. E é o Senhor de todos os reis. Eu sei que é ele quem explica mistérios, pois você me explicou esse sonho misterioso. Em seguida, o rei mandou chamar, olha aqui, mandou chamar os 4 amigos de Daniel de novo e deu presentes de valor
Ele pôs Daniel como governador da província da Babilônia e fez chefe de todos os sábios do país. Daniel era o chefe dos sábios agora. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abidnego, seus amigos, como administradores da província da Babilônia. Mas o Daniel ficou na corte, junto com o rei. Vocês acham que Daniel conseguiu interpretar esse sonho do rei por quê? Por que Daniel conseguiu fazer isso? Porque Daniel buscou ao nosso Deus, o Rei soberano. Ele é o nosso rei. Ele é o rei soberano que sabe de tudo. E ele também sabe da sua vida, da minha vida. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe o que já aconteceu. Ele sempre tem o melhor para cada um de nós. Tem hora que a gente não vai entender. Porque a história de Daniel, se você continuar lendo, tem muitas coisas. O livro de Daniel é um livro lindo. Peça ao papai e à mamãe para ler junto com você. Tem muita história linda aqui. E a história, tudo que aconteceu de verdade. Igual acontece comigo e com você. Tem hora que a gente acha que a gente está sozinho, mas a gente nunca está sozinho. Deus está com a gente. Ele sempre faz o melhor. Tem hora que a gente não vai entender. A gente vai achar que está sozinho, que Deus esqueceu da gente. Mas não pense isso. Deus nunca esquece de você. Deus ama você. Ama tanto que mandou o filho dele para morrer por você. Por mim, pelo papai, pela mamãe, por cada um de nós. Então confie no Deus soberano. Ele é o nosso rei, certo? Agora eu queria sugerir a vocês que vocês fizessem uma atividade aí na casa de vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma coroa de rei. Para que vocês possam lembrar. Olha, eu tenho aqui. Tenho essa coloridinha. Essa aqui. Olha que linda essa. Colorida. Tenho essa outra aqui colorida também. Também é linda. Toda colorida. Vocês podem fazer assim. E tenho essa aqui que eu deixei aberta para que vocês possam ver, porque o que eu escrevi nela? Deus é o Rei soberano. É Ele, Deus é o nosso Rei soberano. Faça aí na sua casa, enfeite, coloque na sua cabeça e vá contar para o papai e para a mamãe a história do nosso Rei soberano. Tá bom? Semana que vem a gente tem mais história. Fiquem com Deus. Se quiserem, conte essa história para outras pessoas e não esqueçam o que é muito importante. Deus é o nosso Rei soberano. Amanhã a gente se encontra no nosso culto. A gente espera vocês, espera que vocês estejam gostando muito do nosso culto e vendo e passando para outras pessoas verem. Nós estamos com muitas saudades. Estamos orando para acabar logo essa pandemia para a gente poder se encontrar. Faça isso também aí na sua casa. Peça ao Pai do Céu para dar fim nisso. Para que a gente possa voltar para a casa dele sem medo, sem perigo. Tá bom? Fiquem com Deus e um beijo.